Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de Windows. Hoje eu queria que vocês conhecessem aí o nosso sistema operacional Windows, o que ele tem aí de diferente, como é que funciona aí, e seria aí o ambiente que a gente utiliza aí para poder fazer a maioria das coisas no computador, tá certo? Então eu vou começar explicando para vocês alguns detalhes importantes, utilizando aí diretamente o Windows para que você possa conhecer de fato aí como é que funciona esse sistema operacional. Partindo então do princípio que eu vou mostrar para vocês aí o funcionamento de alguns elementos que são essenciais para que você possa trabalhar com Microsoft Windows. A primeira coisa é conhecer a área de trabalho, esse espaço que a gente está vendo aqui, que permite aí você verificar os ícones, os atalhos e tudo mais que você precisar. Aqui eu tenho o botão direito que eu posso, por exemplo, exibir os ícones, né? Vou mostrar aqui os ícones da minha área de trabalho, tem alguns arquivos aqui que estão aqui. Então eu posso, por exemplo, colocar ícones grandes com o botão direito, posso colocar os ícones médios, posso colocar os ícones também pequenos, posso organizar esses ícones aqui automaticamente, ou posso também alinhar a grade, que também permite que você possa fazer esse tipo de questão aqui, ó, que você pode alterar a posição deles, né? Aqui eu também tenho com o botão direito as configurações aqui gráficas, né, do meu layout da área de trabalho, então também posso fazer algumas configurações. Eu tenho as configurações de exibição, que são configurações que permitem você visualizar, por exemplo, diminuir o brilho ou aumentar o brilho. Você pode mexer também no tamanho da tela, quero uma tela pequenininha, eu posso fazer, vou reverter aqui, ou eu posso deixar a tela maior, né, maior para poder visualizar melhor, então ele dá um zoom aqui maior para você. Então você tem aí alguns layouts que você pode estar fazendo aí nessa parte aqui de configurações de exibição. E no personalizar, eu também tenho outras funções que são bacanas, né? Eu posso, por exemplo, trocar o papel de parede, fazer colocar um outro tipo de layout também, né? Então acho que é bem bacana. Posso colocar as imagens que já são padrão do Windows, tudo no personalizar aqui, nessa configuraçãozinha aqui de personalizar, que eu posso também mudar as cores aqui da minha barra de tarefas. Posso colocar para o claro ou para o escuro, né? Posso personalizar essa parte. Posso colocar efeitos de transparência, né? Então tudo fica meio transparentezinho. Posso também mudar as fontes, posso mudar os temas. Então são configurações aí que permitem eu até trocar aqui as letras, né, do meu Windows. Eu posso colocar aqui, fica um pouquinho diferente também, né? Ó, você pode colocar esse tipo de letra como padrão para você poder tratar aqui no seu Windows. É interessante. Então você tem como personalizar todo esse ambiente aí que você está vendo. Então a área de trabalho, na verdade, é a fase inicial do computador. É aqui que você tem aí condição de fato utilizar e mencionar aí o que você precisa. Geralmente os arquivos que você mais utiliza ficam na área de trabalho e permitem que você tenha aí um fácil acesso ao computador. Então esse é o primeiro elemento que eu queria trazer para vocês. E agora a gente passa aí para um segundo elemento, que é a barra de tarefas. Essa aqui de baixo é a barra de tarefas, é a barra que a gente vai utilizar aí para poder verificar os ícones que você mais utiliza, os programas que estão ativos, tudo isso você consegue visualizar na barra de tarefas. Vou começar então por essa pequena barrinha de serviços aqui, ó. Nessa barrinha, tudo que é programa que tem execução, ele acaba aparecendo. Então, por exemplo, se eu mexer no cursor do meu mouse, olha só, aparece uma luzinha aqui, ó, porque ele está entendendo que eu estou utilizando. Ó. Poderia apertar os botões aqui do cursor, só para vocês poderem ver, ó, ele identifica que está em utilização. Aqui também tem aqui a ativação do Bluetooth, que é um recurso que a gente utiliza de transmissão de dados. Aqui eu tenho a placa de vídeo que está sendo utilizada, a placa de som. Aqui eu estou fazendo uma gravação, então aparece também o menuzinho de gravação. O microfone do meu computador está ativo, porque eu estou utilizando ele agora. Antivírus e a aplicação em Java. Eu tenho também aqui o Windows Defender, que é um programinha que vai fazer a proteção aí do seu computador, que eu vou explicar um pouquinho para frente para vocês. E tenho também aqui outros programas que estão em execução. Então tudo que tem acontecendo no computador aparece nesse quadradinho aqui. Inclusive, se eu precisar, por exemplo, tirar o som, ó, diminuir o som do alto-falante, eu posso utilizar por aqui também. Então, você pode vir aqui no alto-falante, né, e cancelar essa parte de som aqui. É interessante também. Poderia fechar o microfone também se eu precisasse, tá certo? Outra coisa que aparece aqui é o status de internet. Então, a rede Wi-Fi aparece aqui. Se eu tivesse que me conectar
Agora eu estou conectado de forma cabeada, mas se eu precisasse conectar também com o Wi-Fi, seria por aqui. Eu clicaria em conectar, né? Vou pegar aqui um exemplo que eu não tenho a senha, só para vocês poderem ver. Então tem aqui uma rede, essa aqui não está funcionando, vou pegar aqui uma outra, ó. Tem aqui essa rede aqui que eu poderia me conectar, ele pede a senha, se tiver salvo ele já fica aparecendo, né? E aí eu poderia estar usando aí essa rede. Aqui eu também tenho o OneDrive, que é uma parte em nuvem, né, que você pode configurar no seu Windows 10. A ideia do OneDrive é pegar os arquivos e salvar na nuvem para que você não possa estar utilizando só na máquina. Então você pode criar a configuração, geralmente no seu Outlook, para que você utilize os arquivos, em vez de ficar salvos aqui, você pode salvar na nuvem direto, então é interessante. E aqui eu tenho as possibilidades de idioma. Geralmente você trabalha com português do Brasil ou o 2, depende do seu teclado. Então tem teclas do teclado que são adequadas para esse padrão e tem outros formatos de teclado que você tem que usar a parte do 2 aqui, né? Então você tem essas preferências de idioma que são definidas aqui, além de data e horário, né? Então você tem aí o calendário que é ativo nesse cantinho, já com horário. Então esse é o horário da gravação, por exemplo, na terça-feira, dia 21. E eu tenho aqui o calendário e também posso vir aqui e colocar algum lembrete. Então, por exemplo, gravar aula. Então ele já vai automaticamente gravar para mim aqui, ele vai salvar aqui nos meus lembretes que tal horário, eu tenho que fazer uma gravação de aula, por exemplo. E aqui ele vai dar um alerta para mim na hora que eu precisar. Poderia colocar o local, poderia colocar até mais detalhes aqui desse evento aqui, já abrindo direto esse elemento aqui que é o calendário. Tudo bem? Então eu tenho isso de forma bem facinho aqui. E também eu posso usar esse botãozinho lateral aqui para poder ver as configurações que eu mais utilizo. Então, por exemplo, eu poderia colocar no modo tablet, que o Windows 10 ele foi projetado para modo tablet, que ficaria aí com um visual um pouquinho diferente, né? Então ele parece muito, lembra bastante o layout do Windows 8, né? Nesse modelo do tablet aqui, né? Eu poderia também, nesse momento, colocar em modo avião, para que eu não tenha nem conexão Bluetooth, nem também nenhum tipo de conexão. Eu posso fazer as configurações de brilho, posso fazer as configurações de projeção, posso também trabalhar com redes, com as configurações totais, que eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho. E aí eu posso fazer essas questões manuais, e as notificações que aparecerem para mim, todas ficam aparecendo nessa parte aqui de cima também. Então, esse aqui é a primeira parte da barra de tarefas. Outra coisa também que a gente utiliza bastante no barra de tarefas é a questão dos programas que você mais utiliza. Então, por exemplo, se eu tenho aqui eu tenho o Word, eu tenho aqui o WhatsApp, eu tenho aqui um sistema da escola, eu tenho navegadores de internet, são os sistemas que eu mais utilizo. Então, como toda hora eu fico abrindo isso, então eu fixei, né? Então eu poderia, por exemplo, vir aqui num outro tipo de programa, por exemplo, o OneNote aqui, e na hora que eu estivesse executando o OneNote, eu posso vir aqui com o botão direito, fixar na barra de tarefas, tá vendo? Porque eu vou usar sempre esse programa. E quando eu fechar, ele fica aqui aparecendo para mim de novo, tá vendo? Eu vou desfixar, mas eu poderia estar utilizando ele aqui. Então, aqueles programas que você mais utiliza, você pode estar tratando isso. Outra coisa também interessante você conhecer é a diferença entre ícone e atalho, tá? Esse é um ponto importante. Quando você vê um arquivo assim, ó, desse jeitinho, ele é um ícone, ele faz parte de um programa. No caso aqui ele está identificado como PDF, então ele é uma extensão de PDF. Mas se eu quisesse fazer um caminho para esse arquivo aqui, eu poderia criar um atalho. Então, ó, botão direito, eu já vi o exibir, eu poderia classificar também pelo tamanho do item, pela data de modificação. Eu vou em novo. No novo eu posso criar, por exemplo, um atalho. Olha que legal. O que é esse atalho? Eu quero criar um local para que eu possa abrir esse arquivo aqui. Então eu vou localizar o arquivo que eu quero, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, eu quero esse arquivo, e vou criar um atalho para esse arquivo. O que é o atalho? É um caminho, entendeu? Então, por exemplo, se eu apagar esse arquivo aqui, ó, Luiz, eu vou clicar nesse caminho, ele não vai encontrar esse arquivo. Você percebeu? Não vai achar de jeito nenhum. Por quê? Era um arquivo. É um atalho. Agora, se eu tiver o arquivo bonitinho aqui, eu posso abri-lo ali, que ele vai localizar pelo atalho que foi criado, né? Deixa eu só fechar aqui, ó. Poderia abrir aqui o atalho e ele vai localizar aquele mesmo arquivo que foi criado. Então, essa é a diferença. Quando você vê uma setinha aparecendo aqui, quer dizer que é um caminho para esse arquivo, para essa pasta ou para esse programa. E quando você vê um arquivo sem essa setinha, é porque é um arquivo mesmo, de fato, que você está usando no Windows, tá?
Outra coisa que eu posso fazer também para poder organizar legal são as pastinhas, né? Então eu posso criar várias pastas, né, para poder tratar com o meu sistema operacional. As pastas são interessantes. Aqui do lado a gente chama de Windows Explorer, que seriam as pastas que eu mais utilizo, então eu consigo fazer caminhos, inclusive o OneDrive, que eu falei para vocês que a computação na nuvem fica aqui, então eu tenho meus documentos aqui se eu precisar. Eu tenho também os documentos que ficam na área de trabalho, ficam por aqui. Os meus documentos mesmo também ficam aqui, eu poderia verificar as pastas que eu tenho nos meus documentos, né? E aí eu tenho várias coisas. Então, esse tipo de pasta, né, ele permite você organizar melhor aí a sua vida no computador. Então, também isso é um recurso interessante. Poderia pegar os arquivos aqui todos e só arrastar, que ele vai estar guardado dentro de uma nova pastinha. Tudo bem? Então, são formas de você lidar. Outro elemento também interessante, falando aqui ainda sobre a área de trabalho, é a lixeira. O que a lixeira serve? Ela serve para você poder excluir arquivos. Olha o nosso ícone aqui. Eu poderia vir aqui e excluir, esvaziar a lixeira, né, acabar com ele, ou eu posso restaurar o item. Eu vou precisar daquele item de novo. Então eu dei o comando e ele voltou para cá. Eu não quero mais esse arquivo, eu posso destruir ele aqui. E aí, se você precisar, você pode esvaziar a lixeira depois, e aí você perde o arquivo de forma definitiva, tá bom? Então, são ferramentas aí que a gente tem que pode ser interessante aí para vocês poderem entender aí todo o contexto. Outra coisa interessante também é a visão das tarefas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um arquivo, um programa que tem execução, que é o programa de captura. Eu posso ver também todos os arquivos que eu já acessei aí durante esses dias, né? Então, eu tenho um histórico aqui interessante sobre os arquivos que eu já abri, já manipulei durante esses dias aqui, e posso até criar uma nova área de trabalho, uma área de trabalho separada para poder lidar com outros tipos de assuntos. Só vir nessa visão de tarefas aqui, é um guia do que você está trabalhando, do que você trabalhou durante esses dias. É um recurso muito interessante. E um outro recurso também muito bom, a gente chama de Cortana. A Cortana é esse botãozinho aqui, ela é uma inteligência artificial que é criada pela Microsoft para que você possa estar lidando aí com as suas pesquisas, né? Então, o que ela não encontrar no computador, ela vai procurar na internet. Então, ela é uma assistente de voz, vou ver se ela funciona aqui com a gente. Vou ficar aqui para conversar com a Cortana. Olá, Cortana, tudo bom? Não consigo me conectar no momento. Ela está sem internet aqui, por isso que ela não está se conectando, tá? É um programa que necessita aí de internet. Vou conectar aqui em outra rede rapidinho, para ver se a gente consegue fazer essa parte. Senão daqui a pouquinho eu volto e falo com a Cortana novamente, mas ela precisa aí de internet para poder funcionar, mas é uma assistente virtual interessante aí, ela permite que você tenha aí, que você procure elementos aí no seu computador, né? E permite que você faça buscas ali de arquivos e tal. Então é interessante usar esse recurso aqui, daqui a pouquinho a gente tenta falar com ela novamente. E outro recurso que a gente tem também no Windows 10 é esse menu aqui, que é o menu iniciar, e é nele que você tem ali a maioria das questões que você precisa para poder estar vivendo ali, para poder estar trabalhando. Então aqui eu tenho todos os programas que estão instalados, né, jogos, programas, conversores, enfim, tudo que você tem instalado no computador aparece nessa parte aqui, né, do seu computador. Nós temos aqui um acesso rápido, né, no menu iniciar para a parte de documentos, de imagens, de configurações, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e o botão de ligar e desligar o computador também fica aqui nessa parte aqui. Além disso, ela tem também a parte de atalhos rápidos que você mais utiliza, como o calendário, o Paint, o próprio pacote Office, né? Você tem também aqui as imagens, as execuções, a calculadora, por exemplo, né? E você tem também aqui alguns recursos que são online, né? Você pode trabalhar aí com o Skype, por exemplo, notícias, o Spotify. Então você tem vários recursos aí que você pode utilizar aqui como atalho, mas você pode executar os programas por aqui também. Então tudo que está instalado no computador, você pode estar abrindo aqui e utilizando baseado nesse menu aqui também. Outra coisa que é bacana também, que é um recurso para o Windows 10 que é novo, né? Que eu abri o Paint 3D, é essa parte aqui de Stories, né? Da Microsoft Stories. Aqui é um local para que você possa comprar aplicativos ou então você possa adquirir novos aplicativos. Então é interessante também para você poder baixar programas que são específicos, que só funcionam para o Windows 10. Seria uma loja de aplicativos aí, semelhante à Play Store ou à Apple Store, mas tem a Microsoft Store
para poder lidar com esse tipo de questão aqui. E para você poder configurar e personalizar esse computador, tem algumas questões que são interessantes você conhecer, tudo bem? Nós não vamos se aprofundar muito nessa parte, mas eu queria que vocês conhecessem aí algumas questões que são interessantes. Antigamente você precisava de técnicos de informática específicos para poder configurar o seu Windows, deixar ele funcionando para você. Hoje em dia temos aí algumas inteligências que permitem isso, né? Então esse menu aqui, configurações, ele serve para isso. Nele você consegue visualizar várias questões. Então, por exemplo, eu estou com um probleminha de sistema, então eu quero mexer, por exemplo, aqui com a tela, que a gente viu lá que a gente pode aumentar o brilho, diminuir, a resolução da imagem, ou então eu quero mexer com o som, eu posso aumentar o volume ou diminuir o volume, posso ativar microfone ou não ativar microfone, eu posso selecionar o alto-falante ou o fone de ouvido se eu precisar. Então você tem aí vários assistentes aqui que você pode estar utilizando também. Cuidar da bateria, ver as condições da bateria do seu notebook, se for notebook, ver as tarefas, ver a projeção, ver a área de transferência. Tudo isso são recursos que você tem aí logo de cara que são atrelados ao sistema. Outra coisa que eu posso também fazer é configurar dispositivos. Então, eu quero configurar uma impressora, um Bluetooth, um mouse, o touchpad. Então, eu tenho tudo separadinho de acordo com a necessidade que eu tenho para poder estar utilizando aquele recurso. Então é bacana você conhecer isso, porque hoje você pode configurar o seu próprio computador sem muita dificuldade. Se eu não souber onde está, eu quero mexer com um som, eu não sei onde ele está, eu pesquiso. Então eu posso escolher, por exemplo, o dispositivo de saída, configuração de som, opção de mixers. Então isso aqui é muito interessante para você poder configurar. Então hoje em dia, para você mexer no computador é muito mais fácil. Eu quero sincronizar meu telefone no meu computador, está aqui a opção telefone. Eu quero mexer com internet, com rede, está aqui também. Personalizar a parte do fundo, que a gente já mostrou. Verificar ou desinstalar algum aplicativo. Eu instalei um programa, não quero mais ele. Então eu posso ver aqui em aplicativos e recursos, depois eu posso apagar alguma coisa que eu não queira. Então fica interessante também, fica muito mais simples, né? Poderia vir aqui e desinstalar um programa que eu não quero mais no meu computador. Então é mais fácil de você lidar pelo menu configurações. Além disso, eu tenho aqui as contas, porque o Microsoft, o Windows 10, ele é mais voltado para a internet. Então é interessante você ter uma conta de família. Então aqui, por exemplo, eu posso ver uma conta, as contas que eu estou utilizando, né? Contas fixas, posso ver as contas de e-mail também que estão sendo utilizadas. Então são recursos aí que permitem você sincronizar, até mesmo fazer contas para a família, para as crianças poderem estar utilizando com mais segurança. Permite também eu configurar a parte de hora, idioma, região, fala. Às vezes eu preciso pegar algum fuso horário, eu também consigo trabalhar por aqui. Também ele é atrelado aos jogos do Xbox, que é a marca aqui de jogos que a Microsoft tem como dona, e também facilita aí o acesso. Você pode trabalhar muito com a parte de lupas, né, contraste, para poder você personalizar isso daí, né, então é interessante. Só para vocês poderem ver aqui a lupa, que eu acho legal a gente poder ver, ele permite dar um zoom maior aí. Você ativa a lupa aqui, né? Deixa eu só ativar para vocês poderem ver. E aí eu consigo dar um zoom maior na tela, se eu precisar enxergar melhor alguma coisa. Então é interessante também, né? Filtros de cores também é interessante. Narrador, o pessoal que precisa aí de alguém que está falando ali as questões que estão aparecendo, também você pode ativar o narrador. Então a parte de acessibilidade também é muito interessante. A parte de pesquisar arquivos, programas, o histórico do Windows também é interessante, você pode pesquisar tanto para a parte de internet como programas locais. A Cortana, que eu falei para vocês agora há pouco também, que permite fazer algumas pesquisas ali por comandos de voz, também é interessante. E a privacidade também, então eu consigo também fazer aí a proteção aí da parte da localização, da câmera, do microfone, ver como é que está funcionando essa questão aí no meu Windows 10. E também eu tenho as atualizações de segurança, então eu também consigo trabalhar aqui com a parte de atualização do sistema operacional, que é interessante você sempre estar verificando. Você pode baixar e instalar as versões aí que estão disponíveis, você pode fazer backup do seu arquivo, você pode fazer recuperações dos seus dispositivos, você também pode passar antivírus aí, que é o Windows Inside aí, que permite manter o seu computador em ordem. Então, antigamente nós tínhamos aí muitas outras questões que funcionavam diferentes aqui, não que não estejam ainda, porque, por exemplo, o painel de controle, que é o que a gente utilizava para isso, ele ainda existe no Windows, ele está aqui, só que no menu configurações ficou muito mais fácil de você configurar e de você mexer
nas questões aí do seu computador. Então eu espero que vocês tenham curtido aí essa aula. Foi uma maneira que a gente encontrou de trazer para vocês aí os principais elementos do Microsoft. E é só mexendo mesmo que você acaba pegando aí todos os detalhes, começa a se familiarizar mais. Só que nesse momento o importante é você conhecer esses conceitos, entender como eles funcionam para que você possa utilizar aí de forma mais adequada o seu computador. Então eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida a gente está à disposição de vocês.